Olá, tudo bem? Meu nome é Plínio Silva e é um prazer ter vocês junto com a nossa apresentação agora de Choros Inesquecíveis. Sou músico profissional há 34 anos. Comecei a trabalhar primeiro em igrejas, quermesses e vários estilos, até que eu tive a oportunidade de ir para Tatuí e estudar mais, não só a parte clássica, mas a nossa música popular brasileira. E lá a parte do entendimento das nossas canções fez com que a gente tivesse um pouco mais de liberdade em relação à estética, à execução, né? Lá eu me apaixonei pelo choro e por isso a escolha da nossa apresentação. Espero que vocês gostem. Vamos iniciar nossa apresentação com uma música do Jacó do Bandolim, chamada Doce de Coco. Essa música é uma música muito interessante, não só pelas modulações, mas pela maneira que ela foi criada. Jacó fez essa música em homenagem à sua esposa, né, para que ela refletisse a maneira como era o trabalho dele e a maneira carinhosa que ele chamava ela. E devido a essa música também, uma curiosidade é que ela acabou aceitando mais o fato dele tocar, que chegou até criar um documento falando assim, o meu marido é músico, eu sei onde ele está, eu sei o que ele está fazendo, então tá tudo certo. Então, depois eu vou falar um pouco mais sobre a personalidade do Jacó, que fez com que o choro criasse padrões elevados de excelência, não só da execução, mas por também ser considerado como o nosso jazz brasileiro, né? Existe outra vertente também de outro compositor que a gente vai executar logo mais, mas por hora vamos iniciar a nossa apresentação com a música Doce de Coco. Boa apresentação. Nossa, desculpa, cara. Pensei que ia voltar no ar de novo. Não vai, ele vai direto. Putz.
Jacó é sempre bom ouvir, né? É sensacional. Lá mesmo em Tatuí, a gente também teve alguns contatos, não só com o choro, mas também de um gênero que é muito nosso, que é a bossa nova. E a bossa nova me fez despertar para algumas particularidades em relação à estética e execução. Muita coisa dava para se fazer em choro. E uma das canções assim que sempre me chamou muita atenção é Chega de Saudade, né? Chega de Saudade foi foi capa de disco, né? Das composições do Tom Jobim, mas junto com Vinícius de Moraes e João Gilberto, que na verdade fizeram essa fusão e criaram esse gênero, Chega de Saudade é uma das canções mais antigas deles, né? E existe uma história muito bonita por trás dela. Mas isso a gente vai deixar para depois, porque eu gostaria de que vocês curtissem junto comigo esse mesmo momento que a gente teve. Foi uma escolha um pouco ousada de trazer da bossa nova para o estilo choro, e espero que vocês gostem. Com vocês, Chega de Saudade.
Espero que vocês tenham gostado, né? A gente trouxe mais essa ideia. E agora, eu gostaria que vocês curtissem comigo, a gente voltar para o mundo do choro, uma música muito importante, não só na concepção dela pelo compositor, mas também pela estética dela, que é Naquele Tempo. Naquele Tempo, com certeza, é uma das canções mais antigas que a gente tem do mestre Pixinguinha, né? E o Pixinguinha, ele é a segunda vertente que a gente pode falar seguramente em relação ao choro. Por quê? O choro em si, ele vem da Europa, das polcas, das maneiras estilizadas e moduladas que eram feitas lá. E aí, quando Jacó vê isso e coloca as canções de formas mais melodiosas, né, e por isso também o nome choro, né, mais dançante, Pixinguinha pega isso e transforma isso no que é chamado hoje o nosso jazz brasileiro. O Pixinguinha ouvia muito jazz, né, muito Charlie Parker e tal, e naquele tempo ela tem essa linha, né, que a gente consegue ouvir muito do jazz e também traz o lado do samba. Então é um choro estilizado, assim, uma fusão que eu gostaria já de relatar aqui, já deixar documentado, que o nosso regional, nós ensaiamos somente para fazer essa apresentação. E naquele tempo foi um desafio muito gostoso. Espero que vocês gostem. Com vocês, Naquele Tempo.
Legal, né? Pra gente sempre é uma satisfação poder tocar Pixinguinha. Mas voltando para a ideia do Jacó, nós assim fomos um pouquinho mais ousados e fomos procurar saber também sobre a próxima canção. A próxima canção, Noites Cariocas, é um hino no choro. Não só pela maneira simples e levada levada assim, eu falo marota mesmo, da melodia, mas existe uma história por trás dela que o Jacó ficou muito, muito triste por ele ter perdido o lugar de gravação na Continental pelo Valdir Azevedo, nessa época. E Noites Cariocas, ela tava iniciando, ela era uma canção muito nova. Então, ele acreditando nisso, 3 anos depois, ele tinha antes o regional do Canhoto, e aí ele criou um novo regional só para desbancar essa troca que a Continental fez com a música Noites Cariocas, né? Então, fora todo esse contexto, né, é uma música belíssima, com uma modulação fantástica e uma estética espetacular. Espero que vocês gostem. Com vocês, Noites Cariocas.
Legal, né? Jacó é sempre fantástico. Bom, seguindo com a nossa ideia do choro, quando eu estava estudando, eu sempre vi aquela ideia do regional naquela formação bem tradicional, né? Violão de 6, violão de 7, cavaco, bandolim, pandeiro. E, e a gente segue isso, né? A gente tenta, ao máximo, fazer com que o que os professores falam e a gente vai copiando, enfim. Mas certa vez eu fui subir para a minha aula de prática de conjunto e fiquei encantado de ver uma das professoras de piano tocar choro no piano. Aquilo realmente mudou a minha cabeça assim, de forma inexplicável. E a dona Zoraide, nessa época, era uma senhora muito rígida, e a hora que você falasse com ela, ela falava assim, entra logo, fica quieto, porque eu estou estudando. E nesse momento,
que ela estava estudando, aí parecia que você era transportado para outro mundo, assim, né? E é fantástico quando eu ouvi ela tocar Ernesto Nazaré a primeira vez no piano. Eu nem sabia que dava para fazer todo aquele som, né? Aquele swing todo, que às vezes a gente com todo um regional não acontecia do jeito que era para ser e a forma que ela conseguia só no piano, né? O Ernesto Nazaré foi um grande pianista e que ele tinha uma agilidade e uma facilidade harmônica de fazer as independências de dedo, parecia que tinha dois pianos tocando. E ele fez uma música, inclusive, para homenagear os cavaquinistas, chamada Apanhei de Cavaquinho. É uma música fantástica, um choro, né, que ele também faz menção a um dos parentes dele que tocava o instrumento, e foi muito fascinante a gente fazer isso. Depois eu vou falar para vocês a maneira e com quem a gente se relacionou para poder estar executando esse choro tão bacana do Ernesto Nazaré. Com vocês, Apanhei de Cavaquinho.
Bom, Ernesto Nazaré tem que falar, né? Não só pela estética da canção, mas a forma como ele faz as modulações, enfim. Por isso também eu decidi encerrar nossa apresentação com Ernesto Nazaré. Nós vamos tocar uma canção agora chamada Escorregando, e foi uma canção muito executada. Se eu não me engano, teve mais de 100 execuções até 2012. E assim, em várias partes do mundo, por ela ser uma canção muito alegre, entrou até nas salas mais conceituadas de óperas e execuções de orquestras, até os lugares onde o pessoal faz os festivais de jazz fora do país. Então, Escorregando é uma canção, uma das canções mais famosas do Ernesto, com certeza, né? E uma canção difícil até de se executar. Então, gostaria de agradecer por vocês terem ficado com a gente até agora. Com vocês, Escorregando, Ernesto Nazaré. Valeu. Agradeço a Deus primeiramente a tudo e todos que colaboraram
para que a gente pudesse fazer essa apresentação. Também de agradecer por essas pessoas fantásticas que fizeram esse som com a gente, né? Toparam o convite, né? E o desafio porque como nós nunca tocamos juntos, né, esse estilo, e foi uma coisa fantástica, foi muito bom. Jonathan Santana na flauta, nosso solista, obrigado. Nunes no cavaco, fantástico, centro, né? Diego Barrias fazendo percussão, né, pandeiro, e eu, Plínio Silva, fazendo violão. Deus abençoe. Obrigado.